Então eu vou trazer alguns conceitos. Conforme eu for soltando esses conceitos aqui, absorve eles, faz um balanceamento dos conceitos que você tem, compara com a tua versão anterior, observa aí dentro se precisa apertar algum parafuso, avalia se tem algum conceito diferente desse que te prende, talvez no pecado, talvez na imaturidade, na timidez, no medo de ser enviado, de ir. Tá? Então eu vou soltar alguns conceitos aqui, eu vou tentar ser bem didático e organizado para soltar esses conceitos aqui, mas eu gostaria que você abraçasse eles, porque esses conceitos aí, ele vai virando algumas chavinhas, ele vai mudando a nossa mentalidade. Conforme a nossa mentalidade muda, a gente vai interpretar o universo ao nosso redor de uma maneira diferente. Aí o nosso comportamento vai mudar. Por quê? Porque a gente vai reagir de maneira mais adequada a todas as circunstâncias da vida. Consigo me explicar? Sim ou não? Amém. Muito bem. Então, primeiro ponto aí, equipar. E eu quero trazer o texto-chave aqui, sobre esse ponto aqui, de equipar. Eu quero trazer o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler aqui, se você quiser anotar. É 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você enxerga aqui nesse texto uma maturidade? Então ele está falando que quando ele era menino, ele falava, sentia, pensava como menino. Mas quando chegou a ser homem, maduro, deixou as coisas de menino. Então isso aqui fala do quê? De maturidade. E nós precisamos ser equipados com essa maturidade. A maturidade é um equipamento, é uma ferramenta que nós precisamos dela para ser enviado, para ser discípulo, para fazer discípulo, para ser bom marido, bom pai, bom profissional, bom filho. Tá? Então, a maturidade é um equipamento que nós precisamos. Então, gente, olha só. O menino, você quer uma característica do menino? O menino, ele acredita que tudo o que Deus tem para ele é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis. Isso é uma característica de menino. Qual é o problema disso? Se nós, meus irmãos, que estamos aqui hoje, se nós acreditarmos que tudo o que Deus tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis, nós não saberemos reagir no dia do fracasso. Então, se essa característica de menino está aí, escondido nos seus pensamentos, joga fora isso agora. É um grande engano buscar uma espiritualidade que nos promete um mundo fácil, gostosinho e cheio de sensações agradáveis. É um grande engano. Se a sua expectativa, se você está esperando que o dia de amanhã vai te trazer um mundo fácil de viver, gostosinho e cheio de sensações agradáveis, você está enganado. Então, não é sobre a gente buscar a Deus para que o mundo
seja gostosinho de viver amanhã. É sobre buscarmos a Deus para nós sermos as pessoas necessárias para o dia de amanhã. Então nós não podemos ter uma mentalidade escapista. O que é uma mentalidade escapista, gente? É uma mentalidade que busca Deus para escapar das dificuldades da vida. Irmãos, nós não buscamos a Deus para escapar das dificuldades da vida. Nós buscamos a Deus para enfrentar as dificuldades da vida. Mentalidade escapista é coisa de menino. Eu amo uma frase do Billy Graham. Ele diz assim: coragem é contagiosa quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então, meu irmão e minha irmã, o que você precisa dizer para você mesmo hoje? Eu quero amadurecer. Eu não quero fugir das responsabilidades. Eu não quero fugir dos problemas. Eu quero assumir responsabilidades. Eu quero resolver problemas. Outra característica do menino: o menino vive por seus sentimentos, o adulto vive por seus deveres. O menino faz aquilo que quer, o adulto faz aquilo que deve ser feito. Então, meus irmãos, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Márcio, por que depois que eu experimentei o novo nascimento, eu comecei a enfrentar umas tribulações na minha vida que eu não tinha antes? Por que parece que as coisas são mais difíceis? Por causa do seguinte, vou explicar. Antes, a gente estava no time do diabo, do mundão. Agora a gente passou para o time do Senhor. Só que o time adversário não respeita a regra, eles dão canelada. E aí, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entrou dentro de você e começou uma luta que você nunca teve antes. A luta da carne contra o Espírito. Como fala em Gálatas capítulo 5. O Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito, porque eles são o quê? Opostos. Então aí dentro, a tua carne quer viver por sentimentos. Quer dopamina. Quer dias gostosinhos, sensações agradáveis. Foge do esforço, busca prazer. Foge do compromisso. Busca um relacionamento recreativo. É a carne, menino, infantil. E o Espírito Santo, que está aí dentro, ele luta para matar esse menino. Esse menino precisa morrer. Senão a maturidade não chega. Escreve isso, irmão.
A tua carne vive por sentimentos. O teu espírito vive por convicções. São 2 leões, qual você alimentar vai ganhar. Então o que nós temos que fazer? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. Corta tudo que alimenta o menino que está aí. A carne, os sentimentos. Não estou falando que você não pode ter sentimentos, eu estou falando que você não pode ser guiado por eles. Porque o dia que te bater um sentimento chamado preguiça, você não vai trabalhar? E o espírito, ele vive por deveres, convicções. Eu tenho convicção que eu devo ir trabalhar. Com preguiça ou sem preguiça, eu vou. Ponto. Maturidade. Márcio, como faz para alimentar as convicções? Te dou 5 lugares grátis que você tem todo dia acesso fácil na sua casa. Meditação nas Escrituras. Vida de oração. Jejum. Louvor e adoração. E comunhão com os irmãos. Essas são as 5 disciplinas espirituais que fortalecem as tuas convicções e blindam a tua fé. Márcio, eu tenho nulidade, estou com dúvida da existência de Deus. Está praticando pouco as disciplinas espirituais. Só que para você praticar essas disciplinas espirituais, você precisa ser intencional. Ninguém se santifica por acidente. Tem que ser querendo por querer. Eu planejo e executo de propósito. Não é o dia que eu senti. Mas, Márcio, ler a Bíblia sem sentir, orar sem sentir, jejuar, ir na reunião sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. Isso não é hipocrisia. O nome disso é senso de responsabilidade. Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Olha para minha cara. Você acha que eu sentia, Michel, de acordar às 6 horas da manhã todo dia? Eu não, irmão. Eu sentia de ficar dormindo até às 11, Paulo. Mas eu nunca perdi um dia de emprego por causa desse sentimento. Ah, Márcio, você ia trabalhar sem sentir? Seu hipócrita? Não, irmão. O nome disso não é hipocrisia, você está confundindo as coisas. O nome disso é senso de responsabilidade. Agora eu te faço uma pergunta. Por que nós somos responsáveis com a nossa vida profissional e somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Se é que dá para separar uma coisa da outra. Por quê? Menino? Acontece que o homem moderno não gosta de viver por princípios. E de uma certa maneira, esse homem moderno, ele quer forçar a Deus a adaptar o Evangelho às suas necessidades. Sendo que, na verdade, é o homem que deve satisfação a Deus, e não Deus que deve satisfação ao homem. Quando nós desejamos, escondido lá no fundo, nós temos o desejo de um mundo, presta atenção, de um mundo que nos agrade, uma política que nos agrade, uma economia que nos agrade, um culto que nos agrade, sensações que nos agradem, e nós desejamos que a vida seja confortável de uma maneira subjetiva,
nós estamos dizendo que Deus precisa se adaptar àquilo que a gente quer. Menino. Essa é a característica da nossa geração. Por quê? Porque a geração antes da nossa, lá, sabe como que eles se comportavam? Sabe como que eles reagiam? Sabe como era a mentalidade deles? Era essa daqui, ó, presta atenção. O problema que a geração anterior de crente via na igreja, para eles, era a oportunidade deles servir a Deus, produzindo as mudanças necessárias na vida da igreja. Mas hoje em dia o crente vai no culto e ele fala assim, ó, a palavra até que é legal, mas eu não gostei do departamento de criança. Vira as costas e vai embora. É o crente Peter Pan. Lembra? Tinha um desenho? Lembra do Peter Pan? Qual era o problema do Peter Pan? Ele tinha medo de amadurecer. Então ele criou um universo paralelo chamado Terra do Nunca, onde ele pode ser criança para sempre e não precisa assumir as responsabilidades da vida adulta. Eu não vou enfrentar a realidade. Lá eu preciso pagar boleto, preciso resolver problema, cuidar dos outros, se esforçar. Eu não, eu vou criar um universo paralelo, a Terra do Nunca. Aqui eu fico com a sininho chupando pirulito com os meus amiguinhos. Característica do menino. Nós precisamos nos equipar com a maturidade. Então, antigamente, o crente, ele não virava as costas para a igreja porque ela não funcionava do jeito que ele gostava. Porque aquilo que a igreja não funcionava bem, o crente olhava como uma grande oportunidade que ele tinha de servir a Deus. Então o crente olhava, isso aqui não está funcionando bem, é a minha oportunidade de servir a Deus. Aquilo ali também não está funcionando bem, é a minha grande oportunidade de arregaçar a manga e trabalhar. Então, meus irmãos, a fibra e a substância, olha só, a fibra e a substância que nos dá estrutura para suportar o sofrimento nos falta no dia de hoje. Então, maturidade é sacrifício, não é conveniência. Então os irmãos falam assim para mim, Márcio, eu queria tanto um emprego novo, finalmente conquistei um emprego novo. Eu digo, parabéns, mas você tem fibra para suportar um emprego? Porque não é fácil. O chefe vai te cobrar de segunda a sexta, como você vai reagir? Igual o Peter Pan? Vai fugir para a Terra do Nunca? Ou vai enfrentar a realidade? Não aguenta ser cobrado? Márcio, conquistei um casamento. Eu vou casar daqui 2 meses, estava contando para você. Conquistei um casamento. Eu digo, parabéns pela sua conquista, mas você tem fibra para suportar o casamento? Porque não é fácil. Márcio, era meu sonho ter filho. Finalmente, Deus nos deu filhos. Eu digo, parabéns pela sua conquista, mas você tem fibra para suportar os filhos? Porque não é fácil. Márcio, eu queria tanto fazer um discípulo, finalmente batizei 3. Agora eu vou cuidar deles. Parabéns pela sua conquista, mas você tem fibra para suportar os discípulos? Porque não é fácil. Márcio, conquistei o ministério. Eles chegaram lá e puseram as mãos na nossa cabeça. Agora eu sou um presbítero. Parabéns pela sua conquista. Mas você tem fibra para suportar o ministério? Porque não é fácil.
Então nós precisamos ser equipados com a maturidade, porque a maturidade ela traz a fibra, a substância. Sabe aquele caldo grosso? Você lembra da conversa de Jesus Cristo com Pedro? Pedro chega para Jesus Cristo com o peito estufado: eu vou te seguir até a morte. O que Jesus fala para ele? Pedro, menino, sabe de nada, inocente. Hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Hoje, não vai dar 24 horas. Em outras palavras, o que Jesus Cristo disse para Pedro? Pedro, você não tem estrutura emocional e nem espiritual para suportar o peso do teu discurso. Então agora a maturidade ficou importante. Vamos ter que correr atrás desse negócio. Para a gente construir uma estrutura emocional e espiritual. Para suportar a pressão. Para nos dar uma estrutura que suporta o sofrimento, a dor. E agora eu gostaria de falar um pouquinho com os homens. Por quê? Porque o mundo, os homens estão vindo do mundo para o convívio da igreja e eles estão vindo emasculados. Isso é um grande problema. Olha só, existem 2 tipos de homem: o emasculado e o viril. Quem é o emasculado? O emasculado é o que, quando é na infância, tinha problema com o pai e buscava socorro na mãe. Absorveu o feminino da mãe, não acessou o universo masculino do pai. Então é um emasculado, dodói, sensível, tudo fica dodóizinho, medo, tímido, sem poder de reação, sem virilidade. Sem fibra, manipulador. A principal arma do emasculado é a manipulação. Dá um tapa e esconde a mão. Faz com as manobras. Porque não quer enfrentar a realidade. E aí o que está acontecendo? Os homens estão vindo do mundão assim, emasculados. Só que agora eles trazem essa emasculação para o convívio no meio da igreja. E ainda casa. Não tem iniciativa, não tem postura, não tem liderança, não tem fibra, não tem substância, não oferece nenhum tipo de estabilidade, segurança emocional, espiritual, financeira. É inconstante, não tem poder de reação, não tem virilidade, está intimidado, medroso, não tem postura. Então essa emasculação dos homens deixaram eles sem poder de reação. Eles estão intimidados. E aí o que acontece? Qual é o reflexo? Como que isso reverbera na igreja? Acontece que isso faz com que a igreja se torne um movimento anti-apostólico. Porque os homens estão em silêncio, quieto, com medo, intimidados, sem poder de reação. Sendo que os homens deveriam estar assumindo. Não estou falando de machismo não, irmão. Os homens deveriam estar resolvendo os problemas que tem no mundo, ao invés de ser um problema para a sociedade. Por que os homens são o grande problema da sociedade? Porque são emasculados. Eles são os causadores dos problemas porque eles são emasculados.
Aí, esse homem emasculado se converte e vem para o convívio da igreja. Aí ele acha que ele está aprovado só porque ele se opõe à ideologia de gênero e ao aborto. Mas ele mesmo, na sua vida pessoal, é um problema. Consome pornografia, se masturba, mente, fala palavrão, baixa música e filme pirata da internet, dirige sem carta, não perdoa os outros, não resolve o problema, não paga suas dívidas. Você percebe o problema? O homem emasculado que vem do mundo, porque ele leu a Bíblia, ele se opõe publicamente à ideologia de gênero e ao aborto e às drogas, mas na vida pessoal é um problema. Então os homens que vêm do mundo, eles precisam ser equipados com a maturidade. Irmão, é possível sermos maduros, amém? Amém. O Espírito Santo está dentro de nós para nos levar a essa maturidade. Não esmoreça, não desmaie. Fica firme aí. Fica firme aí embaixo. Dá certo, funciona. Tá? Mas o menino que está aí dentro precisa ser espremido. Precisa morrer. Aí nasce o homem, desperta, entendeu? Então não desmaia, irmão, fica firme aí, tá bom? Nós vamos conseguir, amém? Então olha só, essa geração, ela está tão fragilizada emocionalmente, que nós precisamos adaptar os nossos cultos para agradar o homem caído que não suporta a cruz. E a mensagem subliminar por trás disso é: deixa o pecador quieto, não mexa com ele, porque Deus existe para agradar ele. Não, irmão, Deus não está aqui para me agradar. Deus está aqui para ser temido, reverenciado, honrado e adorado. Então, esse quadro todo desorganizado, ele acontece porque falta homens de Deus, que briga, que produz reforma, que confronta, que gera conflitos. E aí a gente entende o que é amor. Porque a gente acha que o contrário do amor é briga, e não é. O oposto do amor é o quê? Indiferença. A falta de amor silencia o desconforto e o confronto. Mas se eu amo, eu confronto, eu brigo, eu vou arrumar confusão. Não está certo, não pode, está errado. Não, vamos mudar, basta. Isso é amor. Vai falar para Lutero que a reforma que ele produziu foi falta de amor. Não foi. Lutero amava a igreja com todo o seu coração. Por isso que ele produziu a reforma. E você acha que na reforma ele chegou todo diplomata, de terno e gravata? Com licença, presbitério. Eu gostaria de colocar 1001 pontos. Não, irmão, não foi assim, todo diplomata. Foi conflito, foi briga. Porque ele amava. Agora, se eu não amo, faz diferença nenhuma para mim. Pode estar na lama, pode estar tudo torto, que não muda nada para mim. Agora, se eu amo, eu vou produzir conflito. Ei, para, não é assim. É para lá que nós temos que ir. Então, nós precisamos de pastores que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas.
Por quê? Porque se os nossos pastores respeitam demais os nossos limites, nós vamos criar pecados de estimação. Nós precisamos de líderes que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas. Quem vai nos incomodar, irmão? Quem vai nos confrontar? Quem vai empurrar a gente para a maturidade? Nós nos protegemos de qualquer um que tenta empurrar a gente para a maturidade. Aí, qual é o argumento de sempre? Que eu estou cansado de ouvir esse argumento, irmão. A igreja é um hospital de feridos. Gente, mas esses feridos não ficam curados nunca? Quando que eles vão levantar da maca e virar enfermeiro para ajudar o médico dos médicos? Parece que esses doentes não ficam curados nunca. Então, irmão, é óbvio que Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, ele veio para quem precisa de doente, correto? Maravilha. Mas se nós somos crentes já faz 5 anos, já foi tempo suficiente para levantar dessa maca. Então eu estou há tantos anos andando com Deus, a partir de agora eu não sou mais uma vítima, eu não sou mais um coitadinho, eu não sou mais um doente, agora eu sou um enfermeiro, eu não sou mais um veneno, agora eu sou um antídoto, eu não sou mais uma pergunta, agora eu sou a resposta, eu não sou mais uma dúvida, agora eu sou a afirmação. Esse remédio que levanta esse crente doente da maca é a maturidade, que nós precisamos ser equipados. Pare de ser um problema, comece a ser a solução. Você é a parte visível de Deus aqui na terra. Então nós precisamos de homens que não se envergonham do Evangelho, como fala Romanos 1,16, mas também precisamos de homens que não são vergonha para o Evangelho. E para que eu não seja uma vergonha para o Evangelho, eu preciso vencer o inimigo público que nós temos em comum de toda a igreja brasileira. Ideologia de gênero, ativismo LGBT, aborto, legalização das drogas. Mas eu também preciso vencer o inimigo pessoal. Nós temos um inimigo público em comum, mas esse inimigo público, ele não é o seu inimigo pessoal. O seu inimigo pessoal é você mesmo. Então, essas coisas, ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas e etc., é o nosso inimigo em comum de toda a igreja brasileira, o nosso inimigo público que milita contra aquilo que é muito caro para nós. Mas essas coisas não é o meu inimigo pessoal, o meu inimigo pessoal sou eu mesmo. Porque a ideologia de gênero e o aborto não define se eu sou fiel a Deus ou não. Tendo ou não tendo essas coisas, quem define se eu sou fiel ao Senhor quando não tem ninguém olhando, é a minha responsabilidade pessoal. Existe um fator de influência, mas existe um fator determinante. O diabo é um fator de influência, mas qual é o fator que determina o que eu sou ou não sou? A minha responsabilidade pessoal. Então o diabo e seus demônios existem,
Mas ninguém é vítima deles inocentemente. Cada um é responsável por suas atitudes diante de Deus. Então nós queremos que os problemas públicos da sociedade sejam resolvidos. Emprego, economia. Mas nada disso vai acontecer enquanto eu for um problema pessoal na minha vida privada. Porque aquilo que eu sou no privado reverbera na sociedade. Quando eu me torno um problema pessoal para a sociedade? Quando eu desonro a Deus com o meu linguajar, com as minhas finanças, com dívida, não pago as dívidas, com imoralidade, fornicação, sexo antes do casamento, sexo desregrado, da maneira com que eu trato as pessoas, na hipocrisia de um discurso cristão edificado sobre um cemitério que eu escondo debaixo do tapete. Então eu resisto à ideologia de gênero, ao aborto e etc., publicamente. Mas na minha vida pessoal eu produzo frutos dignos da minha vocação como discípulo de Jesus. Santidade. Quais são os meus valores? Eu não minto. Eu não falo palavrão. Eu perdoo os meus inimigos. Eu abençoo aqueles que me perseguem. Eu pago as minhas dívidas. Eu não tenho dívidas. Eu não dirijo sem carta. Eu não baixo música pirata da internet. Eu não baixo filme pirata da internet. Eu levo Deus a sério. Eu tomo minha cruz. Eu não consumo pornografia. Eu não me masturbo. Eu não faço sexo antes do casamento. Eu não paquero as menininhas por aí. Valores cristãos bem definidos, consolidados. Maturidade, caráter, integridade. Márcio, estou com dificuldade em tal área, confessa, busca ajuda, não esconde, luta, briga, vai vencer. Você vai vencer. É possível. Estou aqui só para dizer isso essa noite, que é possível você vencer isso aí. Amém, meus irmãos. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 12. Diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro, viu que não tinha ali ninguém e fez o quê? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha o que Moisés fez. Gente, o que está acontecendo aqui? Deus mostrou alguma coisa para Moisés. E aquilo que Deus mostrou para Moisés deixou ele indignado. Irmão, se você viu alguma coisa que te deixou indignado, muito provavelmente Deus está te provocando a ir resolver. Se você viu alguma coisa que te deixou indignado, muito provavelmente Deus quer usar a tua vida para resolver aquele problema. O que estava acontecendo aqui? Moisés viu o seu povo em labores penosos, escravos do Egito.
E isso deixou ele indignado. Por quê? Porque Deus queria usar Moisés para libertar o povo dessa escravidão. Então, quando você vê alguma coisa que te deixa indignado, você precisa santificar essa ira, purificar essa indignação e saber o que você deve fazer. Porque muito provavelmente Deus quer usar a tua vida para resolver esse problema que te deixou indignado. E é interessante porque primeiro Deus mostra e depois Ele fala. Porque primeiro Deus mostrou isso para Moisés em Êxodo 2. Só que em Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés. No versículo 10: Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você percebe o modus operandi de Deus? Primeiro Ele mostra, depois Ele fala. Então primeiro Deus mostrou alguma coisa para Moisés. Moisés ficou indignado. Aquele zelo despertou em Moisés. Não, isso não pode ser desse jeito. Isso está errado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Que alguém era esse? É você, Moisés. Então Deus chamou Moisés no capítulo seguinte, capítulo 3, versículo 10. Quando Deus acabou de chamar Moisés, o que ele fez? Eis-me aqui, Senhor. Foi assim? Não. Olha só o que ele fez no versículo 11. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No capítulo 4, versículo 10, Moisés dá outra desculpa. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de língua e de boca. No versículo 13 do capítulo 4, ele deu mais uma desculpa. Moisés, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele lá que hás de enviar, menos a mim. Você está percebendo? Deus mostrou uma coisa para Moisés, despertou aquele zelo em Moisés. Deus chamou Moisés. A hora que ele era para entrar em campo, ele começou a dar desculpa. Ah, Senhor, quem sou eu para resolver esse problema? Quem sou eu para o Senhor me enviar? Quem sou eu para ser presbítero? Quem sou eu para ser diácono? Quem sou eu para ser evangelista? Quem sou eu para ser profeta das nações? Eu não sou ninguém, eu sou um cão morto de agudos. Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei os versículos de memória. Que nem o João Vitor. Ele sabe os versículos todos de memória, eu não lembro, eu tenho dificuldade. Ah, eu não consigo, não vai dar, Senhor. Ah, Senhor, envia o Zé Eduardo, eu não. Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés começou a dar desculpa. O que nós aprendemos com isso, irmão? Presta atenção. Deus, ele levanta o homem da lama e do pecado, mas ele não levanta ninguém que dá desculpa. Então nós precisamos parar com as desculpas. Nós precisamos matá-las. Olha as desculpas que eu já ouvi. Ah, o dia que eu for rico, e tiver muito dinheiro, aí eu faço a obra de Deus. Porque precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. A hora de ficar rico, eu ficar tão ocupado viajando para a Europa que agora não dá mais para fazer a obra de Deus, porque eu estou na Europa, passeando. Ah, o dia que eu for casado, aí eu faço a obra de Deus. Porque precisa ser casado para fazer a obra de Deus, solteiro não pode.
Aí casa, agora eu não tenho mais tempo para fazer a obra de Deus, porque eu estou cuidando da família. O dia que eu estiver empregado, trabalhando, aí eu faço a obra de Deus. Aí a hora que arrumo um emprego, agora eu estou trabalhando, tenho tempo para fazer a obra de Deus. O dia que eu tiver filho, sabe aquela pessoa que coloca aquele ideal que não chega nunca, só para ficar protelando, é o rei da protelação. Então, irmãos, nós não podemos dar desculpas. Por quê que nós não podemos dar desculpa? Porque quando a gente dá essas desculpas para Deus, nós desprezamos o chamado do Senhor para nós. Esse que é o problema. E aí, qual é o problema de desprezar? Porque aquilo que você despreza, você perde. Sabia? Aquilo que você despreza, você perde. Vou provar para você. A Bíblia diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura e perdeu a bênção. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi e perdeu a batalha. A Bíblia diz que Mical, esposa de Davi, desprezou ele no seu coração e nunca teve um filho com Davi. Porque aquilo que você despreza, você perde. Por isso que Paulo fala para Timóteo: não despreze o dom que está em você. Mas eu sou gago. Começou as desculpas de novo. Mas eu não sei os versículos. Mas eu não sei falar. Não. Pare com as desculpas. Deus quer usar você com aquilo que você tem na mão agora. Depois das desculpas, Deus perguntou assim para Moisés: Moisés, o que é isso aí que você tem na mão? Ele falou: um cajado. É tudo que eu tenho. Um cajado. Aí Deus disse assim: é com ele mesmo que você vai fazer a obra. É com o que você tem na mão agora. O que você tem na mão aí? O que você tem hoje? Márcio, eu tenho poucos amigos, eu tenho pouca revelação, eu tenho poucos dons, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca sabedoria, eu tenho pouca teologia. Seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre muito. Está escrito em Mateus 25. Então é com esse pouco que você tem na mão que você tem que ser fiel. Não é amanhã, é agora. É já. Deus quer usar a tua vida agora, já. Com o que você tem na mão hoje. Não é o dia que apareceu um profeta internacional e chegar aqui e falar assim: chegou o seu dia. Não. É com o que você tem na mão agora. E para terminar, eu quero contar 2 testemunhos. Quando nós começamos o grupo lá em Agudos, nós éramos 9 pessoas na sala da casa do Toninho. E eu ia lá na adoração discipulada, eu via o Azaf e o Dani ministrando louvor, e despertou algo dentro de mim. Eu queria aprender a ministrar louvor também, eu era totalmente desafinado. E aí eu fui aprendendo, e aí eu toquei uma música e me gravei, e aí eu percebi que eu era completamente desafinado. Eu falei: meu Deus, não dá, desse jeito não dá não. E eu lembro que eu tranquei a porta do meu quarto, eu dobrei meu joelho e eu chorava: Deus, afina minha voz, Senhor. Faz alguma coisa. Afina minha voz, Senhor. Aí eu levantava, enxugava as lágrimas, gravava, eu tocando de novo. Eu falei: tá ruim ainda. Apagava a gravação, dobrava, chorava: Deus, afina, Senhor, afina, milagre para cima, menos que isso não serve.
ia lá e gravava de novo e via, opa, agora deu uma melhoradinha. Então tem jeito esse negócio. E eu fiquei em cima disso até que eu aprendi uma música. Mais ou menos afinadinha ali, tá, opa, maravilha, aprendi uma. Aí teve um dia que teve a reunião de domingo, nossa, reunião geral de domingo, 9 pessoas na sala de uma casa. Essa era a reunião geral do domingo. Aí a irmã que ministrava o louvor lá não foi. Alguém falou assim, ó, o Márcio aprendeu a tocar uma música, solta o violão na mão dele. Eu falei, é agora que eu vou arrebentar. Eu vou vestir a camisa 10, vou matar no peito e vou fazer o gol. Aí eu peguei o violão, a hora que eu comecei a tocar, irmão, eu fiquei nervoso. Eu comecei a transpirar em cima do violão. Eu esqueci a letra, eu errei as notas, foi um desastre, ninguém gostou. Eu fui embora naquele dia bravo, decepcionado, frustrado com Deus. Os irmãos estão rindo aí, ó. Quando dá risada é porque a verdade entrou. Eu fui embora frustrado, bravo. Deus, nunca mais eu ministro louvor no Senhor na minha vida. Mas alguma coisa falava lá dentro de mim assim, ó, não desiste. E aquele impulso do lado de dentro me levou a não desistir. Eu fui lá, peguei uma outra música. Agora eu vou pegar uma música que a letra não seja muito grande para não ter o perigo de esquecer, né? Já sei, eu vou pegar aquela música Jesus, do Asaf. É uma decisão sábia na hora de ministrar o louvor. Viu, Pedro? Aí eu aprendi a tocar. Aí a música Jesus, 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 não tem perigo, menos uma coisa para me concentrar, só preciso acertar as notas. Aí teve um outro dia da reunião geral de agudos, 9 pessoas na sala de uma casa do Toninho. A irmã lá não tá, joga o violão no colo do Márcio de novo. Eu falei assim, agora vamos ver se vai dar certo. Aí eu peguei, aí eu comecei lá, os irmãos conheciam a letra, a melodia, começaram a cantar, eu fiquei só concentrado na mão. O negócio fluía. Aí eu voltei valente para casa, pisando nas nuvens, aleluiado. Senhor, deu certo, fluiu o louvor. Aí o Espírito Santo falava dentro de mim assim, não desiste. Aí eu fui lá e aprendi outra música, e aprendi outra música. Isso eu estou falando em 2004, 2005, 2006. E eu fui aprendendo. Aí daqui a pouco eu aprendi a falar espanhol. Aí eu fui num retiro de pastores em Minas, conheci uns pastores peruanos, e aí eu traduzi a pregação para eles. Num retiro de pastores lá no sul de Minas, lá. Não lembro o nome da cidade. Poços de Caldas. Aí eu traduzi a pregação para os peruanos me chamaram para almoçar junto, a gente começou a conversar, falou, Márcio, a gente vai ter um retiro de jovens no Peru, e nós gostaríamos que você fosse lá ministrar. Aí lá foi eu, a primeira vez para o Peru, para ministrar a palavra em espanhol. Aí depois, um outro pastor me chamou para ir no Chile, com ele, porque ia ter um congresso de pastores na cidade de Rancagua, no Chile. E aquela pastorada toda lá, não sei se tinha entre 600 e 700 pessoas, e o irmão lá, o Maurício Valdívia, falou assim, Márcio, eu quero que você ministre louvor hoje à noite. Aí lá vai eu, ministrar louvor em espanhol lá no Chile, com aquela turma, uma multidão lá na frente. Aí voltando no avião para o Brasil, passando em cima das cordilheiras dos Andes, olhei para a janela e o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo como não era para você desistir? Eu falei, se eu tivesse desprezado, eu tinha perdido, porque aquilo que você despreza, você perde. Por que eu estou contando isso para você? Para eu ser um bichão? Não. Para mostrar para você que é possível. Só isso.
para mostrar para você que você não pode desprezar o que você tem na mão hoje. O que eu tinha na mão em 2004, 2005, 2006? Uma música, Jesus. E eu fui lá e fiz lá do meu jeitinho, errando, tímido, mas foi. E eu fui fiel um pouco. E essa fidelidade no pouco, Deus colocou eu lá no Peru e no Chile para ministrar. Você entende? Você não pode desprezar, porque se eu tivesse parado, desprezado, desistido, lá em 2004, 2005, 2006, na primeira vez que eu errei a música lá, naquele grupo de 9 pessoas dentro da casa, eu tinha abortado o que Deus tinha para fazer na minha vida, através da minha vida, no Peru e no Chile. Então você não pode desprezar. E o último testemunho que eu quero contar é o testemunho de uma mocinha de 14 anos que morava no sul do Brasil. Ela queria fazer um grupo de oração na casa dela. Ela pediu para os pais: pai, eu quero fazer um grupo de oração na minha casa, deixa eu fazer um grupo de oração na minha casa, por favor. Os pais deixaram. Aí ela chamou os amigos da rua da casa dela, e cada um levava um papelzinho com um nome para oração. Aí ela cantava uma música, contava uma historinha bíblica para aquele grupo de oração na casa dela e orava pelos nomes no papelzinho. E aquele grupo começou a crescer. Teve uma criança, era uma criança do grupo dela ali, que eles estavam entrevistando ela sentada na cadeira, ela não encostava o pé no chão, irmão. Ela fez um grupo na casa dela, porque foi inspirada por essa primeira aqui. E aí foram entrevistar essa que tinha aberto esse grupo caseiro na casa dela. Falou assim: quantos anos você tem? 14. E como é a sua semana? Na segunda-feira eu vou na rádio comunitária da minha cidade contar histórias bíblicas. Na terça-feira tem um grupo na minha casa. Na quarta-feira eu pego um grupo da minha casa e a gente vai evangelizar na rua. Na quinta-feira eu faço biscuit em casa de graça, eu ensino para as pessoas. Quem quiser, vem, aprende o biscuit e eu evangelizo essas pessoas. Na sexta-feira eu vou no asilo orar pelos velhinhos. No sábado e no domingo eu tenho reunião com a minha congregação. Olha a semana da menina. 14 anos, irmão. O nome dela é Andressa. Diz que ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. 100 pessoas ao batismo. Os pastores dela já tinham levado ela a pregar até no Uruguai. Uma menina, irmão, de 14 anos. Aí os pastores dela pegaram ela para ir levar a uma outra cidade para pregar. 2 pastores e ela no carro. Um caminhão bateu de frente, ela morreu. Os pais dela continuaram o legado que ela deixou. E as líderes que ela formou no grupo caseiro dela, uma não encostava o pé no chão, irmão, sentada na cadeira. O testemunho da Andressa e da obra que ela fez lá, acho que era Caxias do Sul, se não me engano, joga por terra todas as nossas desculpas. 14 anos, mais de 100 pessoas ao batismo. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Com o que você tem na mão agora,